Lembretes da alma com Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Quantas novidades, né? A gente que tá nessa caminhada assim, desse jeito, diz: que vem hoje, né? Ai, sempre coisa que, se você souber usar direitinho, meu Deus, ai, como que vai ser positivo na sua vida, como tudo, né? Quanta coisa chega pra gente e a gente usa de uma forma incorreta, sim, que só prejudica a gente mesmo, meu Deus. Por que você faz isso? Não faça mais isso, viu? Chega alguma coisa, sempre tá o tempo e a oportunidade de você se perguntar, né? Como que eu vou usar isso aqui que chegou pra mim aqui hoje? E daí a mente vai dizer: olha, você faça de vítima. Olha, você faça de algoz, que é o pior ainda por cima, né? Você não gostou da coisa, você fez de vítima e aí passou do ponto e foi revidar. Ah, você que virou algoz. Ah, mas o que o outro fez é injusto. Já vai pagar o próprio peso, já é. Ai, meu Deus, já vai pagar a própria conta e já é o próprio peso. Você não tem que somar negativamente no problema que o outro já construiu para si. Ao fazê-lo, vai sobrar para você. Vai entrar no seu histórico espiritual de coisa que você já sabia que não deveria fazer, e você foi lá e fez igual e não importou com isso. Ficou lá escrito no seu livro da vida. Por isso, com a avó Vicentina e os lembretes da alma, você vai aprendendo, né? A gerenciar as suas emoções, que é importante isso. Algum diz: ai, não é importante. Você veja, aquele que aprendeu não gerou débito, conta para pagar no futuro, e aquele que disse: eu é que sei, por não se treinar diariamente, encontrou com o resultado como quer dizer, né, dos hábitos cultivados. É assim. Por isso a avó vai falando, né? Todo dia um pouquinho. Exercite algum tipo de conduta benéfica para si próprio e para o mundo, porque é para o mundo, sim. Algum diz: eu tanto que gostaria de fazer um vídeo, colocar minha carinha para ensinar os outros alguma coisa. Você sente no seu coração, faça, mas não é isso que modifica o mundo. Porque se fosse, olha, com 5 vídeos gravados, o mundo já estaria melhor, né? O problema é que por fora uma pessoa se faz de bela viola, mas por dentro ela é pão bolorento. Se você for essa bela viola, que é o caso, né, de aplicar na sua conduta o que de bom você escuta, olha, o mundo vai ser melhor, porque ancorando luz ele se ilumina. Olha que fácil. É uma continha fácil de fazer. Algum diz: eu não sei matemática. Essa matemática que é do espírito, né? Deus já fez facinho, que era para você entender e aplicar ela na sua vida. É verdade. E aplicando, você se melhora, a sua família melhora, o seu bairro, sua cidade, seu estado e o seu país. Olha, você nem precisou sair de casa. Uma boa palavra, um bom pensamento, sobretudo, né? Porque que nem que a avó diz, chega o pensamento negativo, bate na sua porta, ele quer entrar, ele chega na sua cabeça, ele quer ir para o coração. No coração ele acessa a maquinária sua, e daí ele vai fazer sua boca falar o que depois você vai se arrepender de ter falado. Vai fazer você agir de maneira que depois você vai se arrepender daquilo que fez. Então, orai e vigiai, né? Sempre tenha, assim como que dizem, né, presente na sua cabeça, no seu coração, o propósito da sua encarnação. Porque desse jeito, como que você vai, nem é desviar, né? Às vezes a gente diz: cuidado, vai pela sombra, desvia dos buracos, que tanto buraco que tem, né?
E a avó não fala nem de ficar atento para desviar dos buracos, né? É só você não entrar voluntariamente dentro deles. Olha. Que aí você já vai andando por cima, assim, como que dizer, né? Sem cair. Porque o buraco, ele é pequeno. E não tem como você cair dentro. Você pisa nele e você não cai dentro. O problema dos buracos, onde a maioria das pessoas se afunda, é que ele é tão grande que elas mesmas cavam. Outro dia um moço foi ensinar no YouTuber, né? Como que sair de uma areia movediça. Olha, se não tá o amigo dele lá, tinha morrido ali. É quanta gente se aventura, né? Dizendo eu aqueci, eu vou entrar nessa interação com o outro, ou com esse pensamento negativo, só para mostrar que eu sou boa nisso. E depois, sem perceber, vai afundando ali, vai afundando. Se não tem um amigo por perto, né? Às vezes nem farta de amigo. Às vezes você não tem condição de escutar os conselhos de alguém que te ama. E aí você diz, eu aqueci, vai se afundando, nem percebe. Olha, foi difícil de olhar aquilo, né? Porque alguns firmaram já, querendo sair, né, da areia movediça, e não conseguiram. Eles estavam sozinhos. E já aconteceu de gente acompanhada não conseguir. Não vai fazer graça. Só Deus se administrar o pouco que lhe foi dado, já é suficiente. Você não tem que sair fazendo graça, mostrando para os outros. Foi uma forma, né, de captar inscrito. Mas quase captou outra coisa para si próprio, né? Que é uma dívida muito grande com a própria consciência, porque teria abreviado a própria vida. É isso, ai, nunca você queira fazer isso, viu? Porque abreviar a vida é uma dívida grande que você contrai para a sua alma. E depois vai ter que pagar, todo mundo tem que pagar, porque Deus é justo, não é que nem, eu gosto mais desse, menos do outro, porque daquilo que ele fez. Que nada. Deus gosta de toda a gente que você acha que faz o que não deveria, sabia? Ama sim, ele ama todos, mas indistintamente. Só que ele diz, se andou fora da linha, contraiu dívida, vai ter que pagar. Nessa encarnação não dá? Não se preocupe, você é um espírito eterno. Eu tenho planetas habitados, muitos mais do que você consegue imaginar. Em algum deles você vai se encaixar. E lá você vai reviver tudo o que você fez outro passado de alguma maneira, para aprender que não é por aí, viu? Então, já desde hoje, você pode sim abreviar um monte de problema. É só você olhar para cima e andar no seu caminho, fazendo o melhor que pode com aquilo que você tem onde você foi colocada. Viu? Gostei. Hoje, no encontro de hoje, eu vou responder umas perguntas, como o neto foi escrevendo, né? Diz ele, durante a semana, tudo. Que pensamento e ideia que chegou, né? Daí a avó vai tocar aqui a pergunta que ele mandou de áudio, para você escutar que pergunta que é, e depois eu vou responder, né? Dentro da minha boia de humildade, que eu não saio nunca dela, viu? Mas nunca mesmo. Que bobagem você fazer isso, sair da boia da humildade, ninguém deveria, né? Vamos ver o que ele diz. Aí. Oi, vó, como é que vai? Tudo bem? Eu tô bem, sim. Vou mandando aqui algumas perguntas. Certo. E durante a semana, Pronto. e daí no final de semana, quando a senhora for... Tony. E o gato tava que Quando a tava, senhora né? for gravar, Isso. se sentir de responder, Responda. tá bom? Pode. Abraço. Outro pode ser. Então a primeira, Vamos eu fiquei ver. pensando no seguinte: Pronto. como podemos cultivar uma percepção contínua da unidade divina em Pronto. todas as coisas e seres, e como isso transforma nossa maneira de agir e interagir diariamente? Gostei.
Ai, que pergunta boa essa, né? É verdade. Nossa, quanta gente você faz essa pergunta e a vez, né, até esquece de dizer assim, meu Deus, essa pergunta pode ser muito orientadora, né? Vamos ver se eu lembro direitinho o que ele falou. Senão eu toco de novo, né? Que bom a tecnologia. É sim, não tenha vergonha de dizer. Não lembro, nossa, muito grande. Mas eu lembro sim. Como que nós pode, né, que ele disse, cultivar uma percepção contínua da unidade divina. Olha, uma percepção, né, contínua, porque às vezes você está assim e diz, hoje eu lembro, amanhã eu esqueço, e a gente mais das vezes do que menos lembra de Deus na hora que mais precisa, né? Nas outras vezes chega até assim desmerecer um pouco, né? Não deve, mas a gente faz isso. Desmerece tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, né? No nosso alcance, para a gente se melhorar. Então ele disse, como que a gente pode cultivar uma percepção contínua, né? Da unidade divina em todas as coisas. É bom isso, né? Em todas as coisas e em todos os seres. E como isso transforma a nossa maneira de agir. É verdade que transforma, né? Você está ciente da unidade divina sua, né? Que é você e Deus ali, né? Daí você tem coisa que você ia fazer, você já fala, essa eu não vou fazer. Eu não vou fazer não, porque não tem sentido, né? Dentro da condição que eu tô. Você sabe que na parábola da unidade divina, né? Que a avó vai inventar, você tinha ali a coruja Olívia, né? Que eu gosto dessa coruja. Que na floresta, ela via a beleza divina em cada ser vivo. Isso é bom, né? É um ato voluntário que você pode fazer a partir de cada dia, né? Mas não faz. Vê nenhum um competidor seu, vê no outro um algoz. Olha como que a gente é, né? Vamos seguir esses conselhos, né? Que são bons conselhos, são sim. Então, ela via em cada um a beleza divina, né? Não falta nada para a gente fazer isso. Daí, durante uma tempestade, muitos animais se perderam, né? E perderam seus lares também. Ai, que triste isso, né? A gente, às vezes, trabalha tanto para ter uma casa, perde assim, você fica sem chão, né? Fica sem teto também, literalmente, né? E a Olívia, mesmo com as penas molhadas, que a gente, às vezes, está numa situação difícil, né? E como que eu vou ajudar o outro, vó? Ela ajudou todos a encontrar abrigo e comida, não podia dar, porque ela não tinha. Ela ia caçar, né? Se ela quisesse, ela caçava. Mas ela ajudou, porque ela via de cima, né? Encontrar abrigo e comida. E quanta gente você não pode ajudar a encontrar um abrigo emocional, né? Para a pessoa não ficar ali exposta ao frio da má ou equivocada interpretação da realidade. Você veja isso, que é importante. Daí você vai ser a coruja Olívia da vizinhança, que quanta farta faia vem, né? Alguém que está olhando de fora diz, não é por aí? Mas diz com uma frase assim, na forma de uma palavra de amor, né? Não é de xingamento, nem desbravejamento, que quanto sai um conselho mardado, né? Por falta de paciência e de sensibilidade da pessoa, né? E a coruja Olívia, muito amorosa ela, falou, olha, eu conheço o caminho, vá por aqui, faça isso, que você vai ver. Daí, quando parecia que um coelho bebê estava perdido para sempre, ela encontrou ele, olha, olhando por cima, né? A gente encontra cada coisa, né? Aonde às vezes a pessoa nem estava imaginando que naquela matéria ela era um bebê, e se achava assim, perita, né? Mas a coruja encontrou esse bebê coelho perdido e levou ele para um lugar seguro. Como que é bom isso, ela podia ter comido, né? Quando é pequenininho, né? Daí a gente faz isso a vez, né? Alguém tem um conhecimento menor do que a gente
E a gente, antes de ajudar, come o outro vivo. Só para parecer superior a ele, né? É verdade. Para que isso? Depois a fome volta. E aquela atitude negativa, porque não se deve fazer isso, né? Fica marcada no nosso espírito para sempre. Para que isso? Então, olha que interessante. Ela levou todo mundo para um lugar seguro. E veja como que é a bondade divina, né? Ela fez que todos se unissem. E aí todo mundo lá começou a ver o divino em cada um, né? A gente... Porque quando você começa a fazer o bem começa a fazer o seu. Ele coloca outras coisas no caminho que estarão ao alcance da misericórdia de Deus e que será tocado pela espiritualidade, pelo instrumento que você ofereceu, né? Então, quem está na atividade da prática do bem se transforma em instrumento de caridade que os espíritos de luz alcançam e modifica, né? Positivamente aquela vida e modifica para sempre. Ai, que coisa boa essa, né? Então, desse jeito que a gente pode cultivar, tendo essa consciência, sabendo que estamos sempre assistidos e que basta começar, né? Basta começar. Que o resto Deus encaminha. Ele que dá força, né? Pra gente. Então, no Espiritismo se diz: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? No Taoísmo se diz: o Tao, que é o caminho, né? Que pode ser dito, não é o eterno. Muita gente fica só no ensaio das palavras, né? Nunca passa para a virtude das ações. E a gente deve, né? Sempre estar de mãos dadas com a virtude das ações. Ai, que importante isso, né? E o budismo diz: todos os seres sencientes têm essa natureza divina. Tem. E na filosofia a gente encontra o dito, né? Somos todos partes de um mesmo corpo, interconectados e interdependentes. Marco Aurélio, né? Então, a gente pode cultivar essa percepção contínua da unidade divina, a partir do momento que se entende para um espírito que tem um corpo e não o contrário, né? É desse jeito. Isso transforma nossa maneira de agir e interagir diariamente, porque já não nos vemos como unidade, mas como fluxo de energia divina, em constante desdobrar de uma serenata de amor. Ai, que bonito isso. Vamos ver a outra pergunta que ele mandou aqui. E não esqueça que a moral é o seguinte, né? Qual que é a moral da história, né? Dessa parábola da unidade divina que a avó contou? É que você, ao ver a divindade em todos, né? A gente em geral, né? As nossas ações se tornam um reflexo do amor universal, fortalecendo a comunidade e a alma, né? Ai, que coisa mais maravilhosa essa. É verdade. Vamos ver o que mais que ele disse. 2. Qual é a importância
do desapego material para o avanço espiritual e como podemos praticá-lo de maneira equilibrada, sem negligenciar nossas responsabilidades. Ai, é verdade, né? A gente veio e diz, eu vou fazer o bem, nem que para isso eu tenha que morrer. Gente, que bem que você faz quando você ama o próximo e não ama a si mesmo, me diga só. Vó, pelo menos deu resultado. Deu resultado que podia ter sido alcançado de outra forma, nem que seja não fosse possível, seria por outro. Porque alguém precisa do remédio, você não pode levar, Deus manda outro. Agora você diz, no caminho eu vou me arrebentar. Aonde que isso é uma conduta de amor? Não pode ser. A conduta de amor envolve que todos envolvi, todo aquele que ela abraça são positivamente abençoados. Todos incluem você, né? E você veja que aí entra um pouquinho a parábola do desapego material, né? Que nem diz o leão. O leão, ele acumulava tesouro na sua caverna, né? Eu vou acumular esse osso, vou acumular esse outro, vou enterrar essa carne. Daí ele nem sabia a carne apodrecia, depois nem o osso ele achava. Olha o problema. Daí um dia aconteceu um incêndio na floresta que destruiu tudo. E daí foi junto porque ele enterrava assim um pouco por cima, né, para depois achar. Mas o incêndio, meu Deus, destruiu tudo, mas tudo. Daí, ele nem a caverna ele achava mais. Daí sem nada, o leão falou, o que me sobra? Vou ajudar os outros. E ele escutou, né? O antepassado dele que falava no ouvido dele. A gente fala de animal, mas você tem que comparar com pessoas, né? É a forma de conduta de cada um, né? Porque cada um, por exemplo, tem um que tem o signo do leão, tem um que tem o signo do peixe. E tem os comportamento condizente com aquele signo, né? Muitas das vezes, né? Então você se coloque no personagem que a avó vai falando. Então, sem nada, o leão começou a ajudar os outros animais a reconstruir a vida deles, né? Quantas das vezes a gente quer reconstruir a nossa e esquece que tem gente pior do que a gente. E você faz de vítima, só para depois se arrepender. Você vai olhar para trás como já aconteceu e dizer que boba que eu fui. Reclamei lá atrás quando deveria passar pela minha aprovação, sendo bom exemplo, suportando a minha cruz, porque Deus não dá a ninguém cruz maior do que pode carregar. Viu? Então, durante uma enchente, você nem sabe, o leão, um dia, né? Ele arriscou a vida dele para salvar uma raposa. Olha, uma raposa. Porque algum diz, né? A raposa faz maldade. Então deixa ela morrer. Que isso, minha neta? Jamais, mas eu vou lá ajudar ela, ela vai afogar junto. Por isso, se você vê que alguém tem inclinação para maldade, você vai buscar diferente maneira de ajudar, né? Não vai ajudar de uma forma que te prejudica. E daí, ele foi salvar ela das águas que tinha, né? Que estava levando ela. E ele descobriu que a verdadeira riqueza está nas amizades, no apoio mútuo. Olha. E então, você veja, né? O que diz o Espiritismo sobre isso. Que a verdadeira propriedade é a que você pode levar para a vida espiritual. E não mente, né? Quando diz isso. O taoísmo fala: quem sabe que o bastante é bastante, sempre terá bastante. Eu gostei dessa colocação quando eu li outro dia, porque é verdade mesmo, né? Alguns não sabem que o bastante é bastante, nem sabem que aquilo é bastante. Chama de pouco, né? E o pior, acredita que bastante é necessário, mas até hoje viveu com pouco. Eu me contento com pouco, vó. Tem que se contentar com pouco para partir dele chegar no muito.
Porque você fica descontente com pouco, daí você nem caminha, você nem sai do lugar, fica reclamando. E não constrói, porque de onde que vai vir o bastante? Das suas ações, né? Do compromisso seu, de ver uma fórmula, reproduzir ela e chegar com o concurso do tempo no resultado que o outro chegou. Então, se contente com pouco, porque nem que seja para chegar no bastante, vai ter que caminhar e você vai ter que estar bem. E só contente, agradecido sobretudo, né? Com o que tem, que você caminha melhor. Alguém passa e fala: oi, como que você tá, Joana? Daí você diz: tô bem, exceto o que aconteceu isso e isso. Que não tô conseguindo nem dormir. Cadê a inteligência emocional? A avó pergunta. Por quê? Você já não vai estar 100%. Por quê? Porque tendo bastante condição de superar aquela prova, uma vez que Deus não dá cruz maior do que você pode carregar, né? Você ficou na vibração e na sintonia da reclamação. Ai, que tipo de espírito vai chegar perto de você e inspirar você? Não vai ser os espíritos de luz, porque eles nunca saem do nosso lado. É a gente que vai vibratoriamente para perto daqueles que ainda não conquistaram a si mesmas e a si mesmos, né? Nem para o bem e nem para a paz. Olha o problema. É desse jeito. E daí, eu gostei do que o taoísmo falou. Quem sabe que o bastante é bastante, sempre terá o bastante, né? Ai. E o budismo diz: o apego é a raiz do sofrimento. É verdade. Porque você, ao apegar-se, só o fez porque tinha a ideia de que sem aquilo ao que você se apegou, você não seria feliz, ou não seria igualmente feliz, alegre. Olha que problema grande que é esse, né? Você vê uma informação dando volta, você abraça ela e chama de minha, chama ela de verdade, só para depois a ela se apegar e dizer: sem isso eu não sou feliz, eu não tenho paz. Só para depois se encontrar com noites mal dormidas, só para depois se dar conta que construiu para si mesma uma situação muito mais difícil do que a necessária. E você vê uma coisa, vai resbalando na outra, vai resbalando na outra. Daí vira uma espiral ascendente, descendente, né? De, olha, geração de karma. É desse jeito, vai tudo ficar escrito no seu livro da vida. Por isso, quando bastante é bastante, você aceite. E se há pouco na sua percepção, esteja bem, para depois você poder chegar lá onde você quer. Porque só vai vir o que você almeja pelo seu merecimento. De outro jeito, minha neta, aquilo que vem fácil, vai fácil. Ah, mas você pode escrever isso. Por isso mesmo, conquiste, que terá valido a pena. Vai sim. E você veja, né? Sem você se apegar a alguma coisa, quando ela vai embora, você não sofre. Então, a filosofia do Sócrates nos ensina o seguinte: a felicidade não reside em posses, mas em ser. Ai, que bom, né? E a moral da história, da parábola do desapego material, do leão, né? É que o desapego material nos liberta para encontrar a verdadeira felicidade nas relações
e no serviço ao próximo. É verdade. Ai, eu gostei. Gente, eu que gostei. Que pergunta boa foi essa? Vou pegar aqui o celular e vou tocar outra pergunta. 3. Graças a Graças Deus. a Deus. De que forma a meditação profunda e a oração contemplativa podem nos ajudar a alcançar uma compreensão mais elevada de nós mesmos e do propósito de nossa existência? Ai, gostei. Ai, outra pergunta muito boa é essa, não é verdade? De que forma a meditação profunda, né? Profunda mesmo. Às vezes você está numa fila e não está meditando o que está acontecendo ali. Não está meditando por que você foi naquela fila. Não está meditando por que você faz as coisas que você faz. É por amor. Por outra razão não seria. Por que você se preocupa com o outro? É por amor. Mas quem ama de verdade vai cultivar um estado de espírito de saúde, de equilíbrio emocional. Você não entra nessas piras de dizer, ai, pelo outro eu me arrebento. Não é por aí. Mas não é mesmo. Você veja, olha a tartaruga, né? A parábola da meditação profunda. A tartaruga, né? Vivia, mas ela estava sempre ansiosa, é uma coisa e a outra, sempre pensando nos outros, né? Ai, porque vai fartar não sei o que, arroz para vizinha. Ai, porque eu tenho que ir lá passar pela rua, porque a outra fica no portão. Se eu não passo, ela se sente assim, desmerecida. Ai, eu não respondo ao zap, ela já fica triste, eu vou lá responder. E é que nem a Tara. Vai, olha, ela ficava ansiosa assim, mas nem era por ela. Sempre para ajudar alguém, né? Meu Deus. Corte isso na sua vida, viu? Se você quer amar alguém de verdade, você tem que estar bem. Porque seria um amor que ainda que faça o bem, né? No frigir dos ovos, fica registrado no seu livro da vida como autoflagelação. O que é errado e você não deve fazer. Porque de uma forma ou outra, todo o veneno que se libera no nosso corpo, por conduta indevida, fica registrado como dívida adquirida na nossa alma. E vai para o nosso livro da vida, vai sim. Como dívida contraída, que vai ter que pagar. Por isso, amar os outros sim, mas nunca arrebentando você mesma, né? Ai, se não fosse o grilo, você viu que a tartaruga encontrou o grilo, né? Um grilo sábio, que ensinou ela a meditar. Com o tempo, a Tara encontrou paz interior, porque ela ia nos lugares, ela falou, olha, se algum está sofrendo, é a cruz que Deus confiou para essa pessoa. Se eu posso amenizar, eu amenizo. Se eu não posso, eu faço o que eu posso. Eu resto, confio na providência divina. Ela foi fazendo isso com tudo e com todos. E daí, dessa forma, ela ajudou as pessoas. Porque, a ver você ver algum fazendo mal para o outro, falando mal por trás, por exemplo, você fica angustiada. Porque você gosta da pessoa que está sofrendo a maledicência. Daí vai falar com aquele que está fazendo isso de uma forma, olha, que nem parece que você ouviu falar de Jesus, que você pratica os ensinamentos do Evangelho, porque você trata mal a pessoa, só porque você encontrou justificativa de dizer, ela está praticando maledicência, avó. Eu vou ser ríspida com ela. Faltou com a caridade, minha neta. Aonde é que Jesus ensina isso? Se não é para somar positivamente numa equação, você está subtraindo. E dali nunca vai multiplicar coisa boa. Só vai dividir o que precisava unir. E cria abismos e não pontes entre pessoas e sentimentos. É verdade. E daí você olha para trás
e percebe que foi farta de sabedoria sua. Mas sempre tem um grilo sábio no nosso caminho, você já percebeu isso? Que cantando, cuidando da própria vida, ele vai sendo um bom exemplo pra gente. E às vezes a gente chega e tem a humildade de perguntar, ele fala, olha, vai por aqui, viu? Vai por aqui, vai por aqui. E é sempre aquele que a gente menos dá bola, né? Que às vezes é o que mais dá bom exemplo, mais tem uma boa palavra para dizer. É desse jeito. Um grilo sábio sempre tem algum. Porque às vezes nem a pessoa que é sábia, às vezes ela é inspirada a falar alguma coisa pelo Espírito guia dela. Só porque a gente foi com a humildade de aprender e entrou naquela interação. Então, a Tara, dessa forma, né, de meditação profunda, encontrou paz interior e começou a ajudar outros animais a encontrarem tranquilidade. Então, quando uma grande seca ameaçou a floresta, a Tara guiou os animais a um oásis escondido. Que coisa, né? Uma tartaruga. Uma tartaruga. Ela não foi na frente, né? Mas ela guiou os animais no sentido que ela ficou para trás. E você sabe que um grupo é tão rápido quanto o seu último integrante. Porque ninguém vai deixar a pessoa mais fraca para trás, né? Só que os que mais ficavam para trás é os que ela orientava. Não fica assim, olha para frente, agradeça a Deus porque você hoje não tem tudo o que você quer, mas tem pelo menos o que ajuda você a dar o próximo passo. Ajuda você a suportar a provação que te chega. E todo mundo que ia ficando para trás encontrava com a Tara, a tartaruga. E ela dava os bons conselhos. E ela dizia, olha que eu carrego esse peso que você nem carrega nas costas, né? Que é o casco da tartaruga, né? E eu tenho que carregar ele para todo lado, é por isso que eu vou mais devagar. Mas nunca reclamei disso. É a cruz que Deus me deu. Eu sei que não tem isso, olha, os animais olhavam para ela e falavam, é verdade, eu estou reclamando, mas nem esse peso eu estou carregando. Outro dia até o coelho falou, olha, gente, nunca mais que eu subo nas costas da Tara. Porque ela já tem o peso dela, né? Os coelhos mais jovens, né? Que brincavam e tudo. E antes eles agora começavam a ajudar ela. Mas ela dizia, não me ajude, porque eu não estou pedindo ajuda, não estou precisando de ajuda. Porque você vai me ajudar, você está me empurrando, você vira eu. Daí antes de me ajudar, você me atrapalha. Olha a gente a ver que ajudar algum, né? Que está carregando um peso. Porque pra gente aquilo seria, só de ver o peso na pessoa seria um convite para ir ajudar ela, né? Às vezes você tem algum que se fecha num quarto, você diz tá ruim, mas nem tá ruim. É só um momento que a pessoa tá passando. Daí você vai, né, com a sua boa vontade e leveza, querer empurrar o outro que tá carregando um peso. Mas ele não pediu ajuda. Ele tá aprendendo o que é necessário para poder avançar na própria vida. Ore por ele. Esteja bem. E cuide da sua vida. Porque sendo bom exemplo, mandando luz, a pessoa confusa vai conseguir passar por aquele momento de maneira saudável. Nunca empurre os outros só porque tem peso. Sobretudo quando não pediu seu conselho nem sua ajuda. Porque a ver ajuda, mas a ver mais atrapalha do que ajuda. Olha, os coelhos que foi ajudar a tartaruga, virou ela. Só atrapalhou. Depois teve que vir o grilo falar, olha, vocês desvirem ela, porque ela fica aí, ela vai urinar em cima. Passa o tempo, ela morre desse jeito. Aí foi lá. Os coelhos não deram conta de desvirar ela. Viu? Teve que vir. Olha, a ema, que é a avestruz, e disse, eu ajudo, peraí. Ela pegou e desvirou. Aí a Tara agradeceu e ela disse, imagina, outro dia você me ajudou lá atrás, que eu ficava com a cabeça de lá debaixo
da terra. E você me disse: olha, não tenha vergonha de viver a vida só porque você é diferente esteticamente dos outros. Cada um foi feito para viver e fazer o melhor que tem com aquilo que pode, com tudo que lhe foi dado. E a vida em si só é um empréstimo. A senhora lembra que a senhora me disse isso? E a Tara disse: eu com essa cabeça eu já nem lembrava. E ela lembrava sim, né? Mas ela estava sendo humilde. Tudo na natureza dá exemplo bom pra gente, né? A gente que fica assim com a cabeça tão voada e com o olho assim tão voltado pro próprio umbigo, que esquece de olhar pros lados e dizer: eu agradeço, né? Tanta coisa boa que eu recebo. E a gente faz isso, é verdade. Então, foram caminhando, né? E a Tara, assim, ela ia ajudando os animais a encontrarem tranquilidade. Que é sempre aquele que fica mais para trás, né? Que se encontra com os outros que vão mais devagar. E você vê o peso da idade da gente. Quanto mais idade a gente tem, mais devagar a gente vai andando. E quanto mais devagar a gente anda, mais a gente encontra aqueles que vai ficando para trás. E Deus já faz isso para fazer encontrar quem precisa de um conselho e quem tem sabedoria para compartilhar, que são os mais velhos, né? Então nunca reclame também você da idade do ciclo onde você se encontra, né? No seu processo evolutivo. Porque, volto a repetir, que Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. E você sendo essa fonte de bom conselho, de bom exemplo, você imagine o emanar de amor que não vai resultar numa união entre as pessoas que moram perto de você, que moram no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Mas a luz emanada não tem fronteira. Ela viaja todo o planeta e o universo e abraça aqueles que com ela se fazem sintonizados. Que é bonito isso que a avó falou, né? Escreve, é uma frase linda. Então ficou desse jeito. E você veja, né? Quando o Espiritismo fala de prece, ele diz que a prece é uma invocação e que por ela nos colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. E toda vez a avó fala, né? Que a gente ora, a gente está interpretando a realidade da vida de maneira a suavizar todas as dificuldades, sabendo que existe um mecanismo infalível, hierárquico, invisível e silencioso, que a todos abençoa na caminhada ao autoconhecimento, a descoberta de si próprio e a reforma íntima. É desse jeito. E você veja, né? O taoísmo diz: aquieta-te e sabe. O caminho se revela na quietude. Porque você não vai se escandalizar com aquilo que aconteceu, né? E o budismo diz assim: a meditação traz sabedoria. Falta de meditação deixa-se na ignorância. É verdade, né? Quanta falta faz a gente compreender isso. E o Sócrates disse: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Daí outro dia o moço falou: então o que eu devo fazer? Abreviar minha vida? Não foi isso que ele falou. Ele falou que você não soma muito valor de retorno de luz quando você, ao observar alguma coisa, não medita profundamente sobre aquilo. E aí não se coloca adequadamente como poderia, mediante aquela interação. E na parábola da meditação profunda, a moral da história era que a meditação e a oração nos conectam ao nosso eu mais profundo, revelando o propósito e trazendo paz. É desse jeito. Gente, que profundo isso, né?
Gostei daquela pergunta, né? Ai, que pergunta boa. Vamos ver agora a pergunta de número 4. 4. Como a prática da humildade radical nos ajuda a transcender o ego e a nos conectar mais profundamente Olha. com o nosso eu espiritual e com os outros. Ai, gostei. Como que a prática, é verdade, né? A prática da humildade radical, que algum vai para o lado do radical. O radical nunca é necessário, né? Em nenhum momento. Nos ajuda como, né? Como que ela ajuda a gente a transcender o ego? Você cuidado com os objetivos que você tem, né? Porque o ego ele existe por uma razão. Transcender o ego pode ser entendido na forma de não deixar ele controlando você, para ir buscar o que não te completa, em função da culturação daquilo que inculcaram no você, de que você precisa, sem o qual você não consegue encontrar nem a paz, nem a estabilidade emocional, o que é um engano, né? Então, a pergunta dele é como a prática da humildade radical nos ajuda a transcender o ego. A avó já foi, como que dizer, né? Apertando os parafusos de algumas premissas dessa pergunta que a veio está um pouquinho equivocada, né? Desajustada, né? Então, continuou dizendo, transcender o ego e a nos conectar mais profundamente com o nosso eu espiritual e com os outros. Vamos pôr a prática da humildade só, né? E transcender o ego como algo que a gente não deve almejar, mas no sentido de entender. A avó vai falar a parábola da humildade radical. Olha o problema. O Bruno, que o pavão tinha nome de gente, olha. Bruno, o pavão, ele era orgulhoso das penas coloridas dele. Até que um dia uma tempestade, olha, fez um rebuliço com aquelas penas que ele ficou com uma vergonha. Chamou a avestruz e perguntou, como que eu coloco minha cabeça dentro da terra? A avestruz, nossa, ela caiu de rir no chão. Que ele falou que essas avestruz, né, mais jovem, né, porque as mais antigas já dariam uma palavra de sabedoria para ele, né, que é o papel dos mais velhos, né. Mas essa a avestruz jovem, nossa, que ela rolou no chão de rir. Porque ela mesma nunca tinha feito isso, porque ela aprendeu com os mais velhos, né? Porque não se deve fazer isso. Daí, o pavão foi forçado a recomeçar, né? Daí, o grilo falou, vá ajudar os outros, pare de pensar tanto no si. Daí ele foi ajudar os outros animais, foi aprendendo, né? Que cada um se valorizando na essência, né? Não fica preso e perdido com o que, com o tempo, se transforma. As penas, por exemplo, né? Toda desajeitada vai encontrando, né? O retorno à sua forma natural, sempre com o concurso do tempo, que pede pra gente paciência. Então você, minha neta, está passando por algo? Acredite, tenha irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Que daí você vai ver que tudo com o tempo se harmoniza. E você só precisa colocar ali, né, o ingrediente da paciência. Desse jeito. Pode ter certeza que é assim. Daí, durante uma invasão de predadores, o Bruno, sem as penas, distraiu os inimigos, salvando os outros. Você viu, né? A gente nunca sabe por que um dia a gente vive uma experiência todo molhado. É para não chamar a atenção do predador. Porque às vezes você não conta para todo mundo as suas conquistas, você evita de abrir caminho para inveja.
Você evita um monte de problema de gente desocupada. E até faz a caridade desse jeito, né? Então, a humildade fez o Bruno ser mais amado. Até muito mais do que o amor que ele reservava para as penas dele, né? E ele entendeu, olha, mais vale o amor que eu dou e recebo do que aquele que eu reservo para minhas próprias penas. E quanta gente não gosta, né, da aparência que tem e quer manter ela a toda custa. E a ver até passa um dia ruim, um dia mar, impaciente, porque já não é mais aquela bela viola por fora. Mas o que importa é ser por dentro, né? A luz transformadora. E olha que você, mantendo o seu perispírito jovem, rejuvenesce tudo, até a sua própria matéria física. É verdade. É verdade, domínio do espírito sobre a matéria. A fórmula do rejuvenescimento. Tudo com o limite é aquilo que a gente consegue, né? Com o nosso amor e compaixão, tocar e modificar. Fora disso, não existe limite, né? Então, você veja que o Espiritismo fala, a humildade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E pode ter certeza que em termos de potência e alcance também. Porque no mundo espiritual, quando a gente vem resgatar os espíritos, dá um tipo de conhecimento, né, para o equilíbrio emocional. Aqueles que têm maior alcance são os espíritos que mais conquistaram a si mesmos para o bem e para a paz. Você sabia disso? Então, o taoísmo fala, conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Lao Tse. E o budismo diz, a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas pensar em si mesmo. E o filósofo Confúcio teve a ocasião de dizer para a gente, a humildade é a base sólida de todas as virtudes. Eu gostei, viu? E na moral da história, da parábola da humildade radical, a avó fala para você que a humildade nos ensina a valorizar cada contribuição, transcendendo o ego e fortalecendo a coletividade. Como que às vezes a gente não dá conta, né? Não se percebe, mas um pouquinho que a gente faz, modifica muita coisa positivamente. É verdade. Positivamente, a gente diz assim, ai meu Deus, eu nem tinha me dado conta que isso é real. E é real mesmo, acontece. E a ver lá na frente algum volta e fala, olha como que aquilo que você fez modificou minha vida, aquela palavra é sua. Aquele comportamento seu de me respeitar num momento que eu precisava disso. Pratique o bem sempre. Veja os outros como gente capaz. Apenas inspire cada um a encontrar a própria luz. Esse o seu melhor amigo. E a partir daí ninguém já está sozinho, porque se você é a sua melhor amiga, você nunca vai estar sozinha. Já não está sozinha porque tem os guias espirituais, né? Do lado, sempre inspirando. Mas sendo sua melhor amiga, você nunca vai estar sozinha. Mas não vai mesmo. Vamos ver a outra pergunta que ele mandou aqui. 5, graças a Deus. Graças a Deus, sim, pode ter certeza. Qual é o papel da compaixão universal na evolução espiritual
e como podemos cultivá-la em todas as nossas interações, mesmo com aqueles que nos prejudicam. Pronto. A avó fala. A avó sabe que o meu neto às vezes coloca palavra dentro da pergunta, já pra gente entender que aquilo é uma pegadinha. Porque a gente às vezes fala que tem outro que prejudica a gente. E as perguntas que eu vejo dele, ele faz justamente com premissa falsa, para você entender que quando você emite uma pergunta, colocando nela a premissa farsa, ou alguém faz uma pergunta para você, colocando nela a premissa farsa é como que dizer, né? Uma parte da pergunta que diz coisa que não é real. Como essa parte que fala aqui, mesmo com aqueles que nos prejudicam. Quem prejudica a gente é mesmo, quando não perdoa, quando não tem paciência. O que os outros dão para a gente é o que eles têm para dar. Alguns têm rosa e outros têm espinho. Mas tudo é lição. E chega como provação. Logo, se é cruz, a gente pode carregar. Porque Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar. Então, na pergunta dele, qual que é o papel da compaixão universal na evolução espiritual? E como podemos cultivá-la em todas as nossas interações, mesmo com aqueles que nos prejudicam? A gente vê essa premissa farsa, porque os outros não prejudicam a gente. E identificando ela, tratando essa premissa farsa, a gente já pode passar para a resposta, né? E aí eu vou traz para você a parábola da compaixão universal, que eu pensei agora, né, de dizer, com o coelho Pipo. Você sabe que ele encontrou um lobo ferido na floresta, e é desse jeito, né? Quando a gente encontra uma figura grande, mas ela está ferida, a gente nem quer ajudar, né? A gente fala, melhor que morra, porque se eu curar ele, me vai dar uma mordida assim, que vai arrancar o meu braço. E tem gente que ofende mesmo, né? Que tem gente que não se contém, gosta de tirar uma casquinha quando a gente está por baixo. E essa gente, a gente diz, não vou ajudar, porque se eu chegar perto, eu sei que eu vou levar uma lapada boa ali. Mas você nem sabe, né, minha neta? Aquilo que afeta o seu corpo fortalece o seu espírito, sobretudo no momento da prática da caridade. Então, nunca se abstenha de um chamado de auxílio no momento de dificuldade alheio, viu? Então, apesar do medo, o Pipo cuidou do lobo, até que o lobo se recuperou. Daí veio uma águia braba, hein? A águia não tinha a mesma cultura de ajuda daquele lugar abençoado. Ela veio do estrangeiro. Só que ela veio atacando o Pipo, quase que leva ele. Só que de dentro do arbusto, de espreita, estava o lobo, que já estava vendo a águia desde longe. É que ela viu que o lobo viu que a águia ia atacar o Pipo. E antes dele estava indo, né, cuidar da família dele. Daí ele falou, vai indo vocês que eu tenho que aqui fazer uma coisa que, olha, a minha própria consciência me pede. Eu vou proteger o Pipo. Ah, esses coelhos sabem, falou a esposa dele. Sabe se defender? Não, mas hoje é diferente. Hoje eu sinto que tem uma águia muito braba dando volta aqui. E o lobo, olha, gastou do tempo dele, dos recursos dele, ficou espreita até a hora que aquela águia decidiu atacar o Pipo. Daí o lobo apareceu assim, fez uma cara feia para a águia assim, disse, olha, você cuidado que eu te como. Vai embora daqui que eu sou brabo também, viu? Então o lobo apareceu assim no último segundo que o Pipo pensou até que falar, ai meu Deus, ele vai me comer.
olha, o Pipo ficou mais ligeiro assim, que o coração dele disparou assim, né? Daí ele afugentou a águia assim, meu Deus. E o Pipo escondido ficou só olhando que a águia assim partiu pra briga com o lobo, né? Mas ela que tomou os cuidados dela, que senão ela seria ali, olha, servida de janta pro dia de hoje, né? Então você veja, né, que a compaixão do Pipo lá na frente salvou ele mesmo. Só que ele não fez com esse propósito, viu? Quando você ajuda o outro, não faça com o propósito de ajudar você mesmo, de você ter benefício. Que nem o meu neto, quando fez os diálogos tudo, ele não pensava, nem pensa em benefício próprio. Agora fazendo os lembretes da arma, também não pensa. Ele sabe que o bem que a gente faz é o nosso advogado em toda parte. E que o maior prêmio é a gente se manter em sintonia com as esferas superiores. Então, a compaixão do Pipo não só curou o corpo, mas também corações, porque o lobo chegou na casa dele e contou da sua boa aventurança. E a mulher dele ficou comovida e aprendeu com aquilo. E foi contando para todo mundo, unindo a comunidade, você veja, né? E a moral da história, eu vou falar daqui a pouco. Porque, lembrando do que diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E tudo que a gente observa nos oferece a oportunidade de praticar a caridade. Só às vezes você não pensa mal, você está praticando a caridade. O taoísmo diz: o sábio não tem um coração próprio. Ele faz do coração dos outros o seu próprio. Olha, o Lao Tse que disse isso. E é verdade mesmo, né? Que quanta sabedoria tem nisso, né? Você se colocar na sandália do outro, ver a dificuldade que ele está passando, e se perguntar: o que eu gostaria que fizessem por mim nessa situação aqui? É verdade. E o budismo diz: a compaixão é a raiz de todas as ações virtuosas. É verdade também, né? Meu Deus. E o Arthur Schopenhauer falou que a compaixão de todas as virtudes é a que mais prontamente nos leva a desejar o bem dos outros. Você vê o papel da compaixão universal, né? Na evolução espiritual, que foi a pergunta do meu neto, né? Então, a avó diz, até como moral da história da parábola, né? Da compaixão universal, que a compaixão universal cura não apenas o corpo, mas também a alma, criando laços duradouros de amor e compreensão. É desse jeito, sim. Ai, quantas elucidações vão chegando pra gente, né? Mas o tempo tá acabando, olha que coisa. Ele me passou 12 perguntas que eu vou responder. Eu vou responder 6 hoje e 6 no outro dia, pode ser, né? Que aí você vai também refletindo, que também não pode dar muito para uma pessoa num dia só, né? Que nem ela vai comer e repete o prato, mas se repete muitas vezes, né? Come demais, pode até perder tudo aquilo que investiu, né? Então vamos escutar a pergunta 6 do meu neto, que ele passou aqui no zap para a avó. Como podemos incorporar e usar a prática do perdão incondicional como um meio de libertação espiritual
e transformação pessoal. Olha que nessa pergunta não teve premissa farsa. Você vê, quando você escuta alguma coisa, você se pergunta, dentro daquilo que a pessoa está falando, existe premissa farsa? Ou seja, palavras colocadas ali, que capaz não é bem assim. Por quê? Porque ao fazer isso, você não se enreda num contexto que já começou equivocado. Viu? Então, o meu neto perguntou, como podemos usar a prática do perdão incondicional? Olha que coisa boa essa, né? Palavras lindas. Como um meio de libertação espiritual e transformação pessoal. É verdade. E aí a avó vai falar então a parábola do perdão incondicional. A Mimi era uma gata. E ela foi traída por sua melhor amiga Lula cachorrinha. Olha, gata e cachorro hoje já viraram amigo, né? É só gente que falta um pouquinho de noção e percepção do que anda acontecendo na natureza para replicar na nossa vida, né? Mas ela traiu. E a traição pode até doer. Mas o sofrimento só existe aonde o perdão ainda não foi incorporado. Escreva isso. Viu? Mas a Mimi, a gata, depois de ser traída, ela disse, eu nem sei o que estava passando na cabeça da Lola. Mas tudo bem. Outro dia, ela vai aprender que não é por aí. E eu sigo a minha vida sem nenhum impedimento moral. Que é o mais importante, né? Olha o que aconteceu. Anos depois, a Lola caiu no rio. E foi a Mimi que salvou ela. Ela não entrou lá no rio. Ela pegou um plástico por em cima da ponte e empurrou o plástico. Daí a cachorra subiu no plástico, que era um plástico grande. E do plástico alcançou a madeira. E da madeira alcançou a borda do rio. E se salvou, de verdade, se salvou. Daí ela disse assim, né? Daí a Mimi falou, você nem sabe que eu estava preocupada, menina. Olha, você quase afogou aí hoje. Cuidado, Lola. A Lola ficou assim, você nem sabe, eu estava assim, com o coração assim. Tão amargurado assim, que eu estava andando assim, nem percebi que eu estava assim, pisei em farsa e caí na água. Se não fosse pelo seu, eu já estava quase afogando. Mas por que você estava assim, voada? Que eu queria pedir perdão para você, eu nem sabia como. Perdão de quê? Já faz 5 anos, né? Mas eu nunca esqueci aquilo que eu fiz contra você. Boba, nem lembrava mais, você deixa isso pra lá. Mas eu me arrependi muito. A Lula falou. E a Mimi falou, mas você só de você se arrepender, você já fez uma bondade para si mesma. E deixou de carregar um peso desnecessário nas suas costas. E o perdão me permitiu isso no dia 1. Quando você fez o que não deveria. Hoje você aprende. E lição incorporada. É bênção acumulada que vai servir pra gente depois, né? Ser bom exemplo. Fico feliz, né? Que você abandonou essa forma de leitura da realidade que vai fazer bem pra você. E ela diz, mas eu não consigo me perdoar, Oécio. Você disse que o perdão é a melhor coisa. E você viu que estava errada. Tem que se perdoar, sim. Você me perdoa de ter traído você. Mas eu acabei de dizer para você que no mesmo dia eu já nem lembrava mais.
Você guardou isso de boba que você foi. Mas eu fiz errado. Tá certo, você fez errado, mas você já percebeu isso, já se corrigiu. O perdão incondicional é uma flor que a gente oferece a nós mesmos, e embelezando nossa caminhada e trazendo o perfume cabível para uma vida equilibrada e sensata, viu? Disse Mimi, a gata. Daí elas se reconciliaram e a Lola disse: ai, agora que eu entendi, menina, que o perdão, né, é o maior presente que a gente recebe, mas é um presente que a gente mesmo pode dar, né, para os outros, mas sobretudo para nós mesmos. E a Mimi falou: justamente, é verdade. E você vê, né, o Espiritismo ensina: perdoar os inimigos é pedir perdão por si mesmo. Que quanta vez a gente erra, né? E tem esse lenitivo, né, que diz: perdoei o outro ainda que não me perdoei. E com o passar do tempo, aprendi a me perdoar. E se perdoar é dizer: errei, mas é também fazer o compromisso, né, de não errar nunca mais e, como que dizer, corrigir o erro. O taoísmo ensina o seguinte: aquele que perdoa os outros ganha força. Aquele que se perdoa é invencível. E é verdade, né? Porque daí se acende a sua luz. Se conhece espírito imortal e abençoa a sua jornada terrestre. É desse jeito, olha. O budismo ensina: o ódio nunca cessa pelo ódio, mas apenas pelo amor. Esta é a regra eterna. Viu só? O Buda que disse isso. E daí o filósofo Alexander Pope disse: errar é humano, perdoar é divino. E é verdade, né? E você vê que a moral da história do perdão incondicional é que o perdão incondicional liberta o espírito e traz paz tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Gente, ai, gostei. E você gostou? Ai, quantas palavras a gente abraçou hoje, quanta riqueza chegou pra gente, que a gente pode sim, né, transformar em aquisição de leveza para nossa alma. E dessa forma, costurar a roupa de luz que vamos poder vestir já hoje, traduzindo em vitalidade para o nosso espírito, em sobriedade para nossa alma, e luz para a posteridade. Ai, quão valiosos são esses encontros dos lembretes da alma, não é verdade? É sim, vó. Então eu gostei. Ai, a gente continua depois, né? Pode ter certeza. Na outra semana eu vou pegar essas outras perguntas que ele mandou, tudo. Vou responder, vou trazer uma parábola para vocês. Vamos estudar a moral dessa parábola, vamos ver, né? Que comentário traz o espiritismo, o taoísmo, o budismo e os filósofos. Que a avó vai lembrando dessas frases, né? Enquanto vai falando. E somando, né, positivamente ao conteúdo repartido aqui, na graça de Deus. Então vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para entender o movimento energético do emanar de amor que a todos inspira e todos une. Quando fazemos tudo o que podemos com as ferramentas que nos foram emprestadas, onde fomos colocados, né? Ai, que bênção tudo isso. E para sempre seja louvado, né? Em cada oração, em cada meditação, quando analisamos um dia e renovamos o compromisso de no outro sermos melhores pessoas, viu? Para os outros, mas sobretudo para nós mesmos, viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você aí também um pouquinho hoje. E até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto, viu? Daqui a pouco eu volto. Beijo. Caminho e progresso. Lembretes da alma com vó Vicentina. Viajar com sinceridade é luz, é ver a paz além da satisfação. O treinamento com Jesus é o mecanismo da real evolução. Ao enfrentar desafios, força e sabedoria se ganhar. Coincidências são como fios, energias a nos direcionar. Discernimento traduz persistência, seu melhor é sua responsabilidade. Viver na vibração da coerência é ser forte de verdade. Quem no trabalho quer sucesso, revisar estratégias é cuidadoso. Sabe medir o seu progresso, evita o incerto e se torna generoso. Evita o incerto e se torna generoso. A luz da vida reside na sobriedade, é o que realmente o mundo ilumina. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Salve Deus e graças a Deus. Amém. Com os lembretes, o coração transborda amor. Vó Vicentina nos ensina teu valor. Quem canta renova o brilho interior. Perdão e paz trazem um novo recompor. O coração é fábrica de paz e calor.
sentir na luz, guia com alma e amor. Encontre seu valor, seu dom e destreza. Deus deu liberdade, responsabilidade e nobreza. Quantas vezes nos perdemos em ilusão? Ó Vicentina nos inspira a direção. Sentimentos negativos, um fardo a não carregar. Deixa o amor prevalecer, é hora de recomeçar. Todos erramos, mas temos força de corrigir. Vó Vicentina nos conduz a redimir. Aprendamos com humildade e retidão. Transformemos o erro em nova condição. Com Vó Vicentina proclamamos a bondade. No caminho da fé encontramos a felicidade. Com Jesus no coração seguimos em união, espalhando amor e luz em cada canção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém. Vó Vicentina, proclamamos a bondade. No caminho da fé encontramos a felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém.